O nosso recorte hoje é ler livros de sentimentos. Sim, temos que ler literatura de sentimento. Temos livros como tratados que a gente lê para entender algo da realidade, tá? E temos livros de sentimentos para que nós nos ocupemos da nossa sensibilidade. Devemos sensibilizar. Nós somos sensíveis, nós sentimos. O que são os livros de sentimentos? Tá? Antes disso, só como eu falei, tem hora que tem que entender livros para entender e livros para instigar o sentimento, porque nós somos sensíveis. A inteligência é a elaboração da sensibilidade. Essa ideia de que há uma divisão, o sensível, o emocional, a veemência passional totalmente para lá, e aqui a inteligência, é uma ignorância, é uma estupidez. É uma pessoa com a sensibilidade bem elaborada, que bem desenvolve a sua inteligência. Tá? Então, essa divisão é um positivismo estúpido que infestou os últimos séculos e a quem acredita nesse negócio. Tá? Então, nós estamos falando dentro de uma leitura de sentimentos que instiga a sensibilidade para o fim de educar a nossa sensibilidade. Tá? Educar a nossa sensibilidade sempre é educar o nosso imaginário. Sempre que a gente está falando de sentimento, nós estamos falando de imaginação. Tá? A imaginação é um meio de provocar sentimentos sem uma instigação presente. Se eu estou diante de algo, aquilo é uma sensação. Se eu não estou diante daquilo e eu consigo reproduzir aquilo, criar um mundo, projetar, estou diante de um sentimento. E ele pode ser prorrogado no tempo. A sensação não. A sensação é aqui agora e ela é fugaz. Então, o que são os livros de sentimentos? Tá? São basicamente a poética, dramaturgia, crônica, contos e o máximo, o cume do livro, o cume do gênero dedicado aos sentimentos é o romance. Sim, romance. O romance é o cume. O romance é um drama. O romance, no sentido próprio, é uma condensação de vários dramas. Nesse sentido, ele se diferencia do conto. O conto é uma narrativa de um fluxo, começo e fim, tá? O romance também, obviamente, tem começo e fim, mas ele tem uma superposição de fluxos. Vai ter histórias paralelas, histórias centrais, tá? E etc. Todas se superpondo. Por que a gente lê um romance? Não é para entender. A gente lê para imaginar, para nos imaginarmos naquilo ali. Imaginação, sentimento, experiência. Isso tudo é muito integrado. Há um ponto em que é indissociável. Tá? Sempre que a gente tem um sentimento, a gente está tendo uma experiência. Essa experiência é mais profunda, manifestamente mais íntima, do que um conhecimento. É óbvio que, num sentido, conhecer, por conhecer, conceituar, raciocinar, também é uma experiência. Mas ela é muito menos vivaz do que, obviamente, a imaginação. Nós, quando estamos diante de uma narrativa, ou de uma sucessão de narrativas, superposições de narrativas dentro de um romance, a gente está ali tendo uma experiência com aqueles personagens. Com a grande questão que aquilo tanto é vivência que a cada um é uma. Eu li O Crime e Castigo, mais pessoas leram, cada um fez a sua versão. Ao mesmo tempo, uma objetividade que o autor propôs, que tem que ser entendida a objetividade que ele propôs, mas a versão é minha. Eu que pus as vozes das pessoas, quando eu leio eu ponho a voz nos personagens, uma certa fisionomia eu que estabeleço. Tudo isso são aportes que eu estou trazendo das minhas outras experiências. Há um diálogo entre o meu estoque de experiências sensíveis e os estímulos das experiências que eu estou recebendo
as experiências que eu estou também gerando a partir do estímulo do romance. Tá? Isso tudo aguça demasiado a minha sensibilidade. Não é possível, ou você é um péssimo leitor, você é muito insensível, ler um romance e não ficar comparando os personagens. Os personagens de um romance são a média das pessoas, são a média das personalidades gerais. De vez em quando vai ter uma excepcionalidade aqui, um herói ali, uma outra aqui, etc. Mas a vasta maioria são figuras que a gente vai ter. Nós estamos comparando sempre os personagens do romance com os personagens da vida real, porque nós estamos todos os dias comparando tudo. Nós estamos comparando todas as pessoas com quem a gente encontra, e a gente está todo o tempo, saibamos ou não, a gente está fazendo comparação entre o presente e as nossas experiências. É exatamente isso que a gente está fazendo o dia inteiro. O que o romance, ou essa literatura de sentimento, essa literatura de imaginação, nos instiga, ela tonifica esse processo. E isso nos dá uma agudeza nessa sensibilidade. Tá? Então, tantas e tantas vezes a gente tem ABC, intuições, aquele eu não sei que, você vê uma coisa, pressente algo, etc. Só que na hora que o romance te mostra isso num personagem, com uma descrição, você ganha uma clareza. Você meio que já tinha percebido tantas e tantas coisas, mas quando o romance te conta, é algo que você reaprendeu o que você sabia. Tipo, o que te deu mais clareza, aquilo que dá mais clareza, te dá mais definição, mais ou menos te confirma. Tá? Porque nós estamos fazendo isso o dia inteiro, atuando sobre a reflexão dos nossos sentimentos acumulados. E o romance vai nos dar uma necessidade, como é concentrado, de evidenciar, tá, a nossa atitude geral com os sentimentos. Tá? Ou a gente vai ter uma atitude geral de sentimentos idealista, ou a gente vai ter uma atitude geral de sentimentos realista ou pessimista. Não tem jeito. É assim, você pode não ter lucidez, mas do imaginário, do sentimental, da experiência, naturalmente brota em nós, porque nós somos seres temporais, um tipo de projeção do futuro. Nós estamos sempre tendo projeção para o futuro, ainda que subconsciente ou inconsciente. Tá? E o romance facilita o processo de tomada de consciência disso. Pelo próprio tipo de leitura, pelo próprio tipo de entrega que a pessoa vai fazer na escolha do romance, na atitude perante o romance, no viés que ela se entrega para o romance, você vai verificar essa abordagem nela. E essa abordagem pode ser um autoconhecimento. Esse autoconhecimento, assim, você já está fazendo, mas você não conhece bem, agora você autoconhece essa tua abordagem. Primeiro para se conhecer, segundo para ver se você tem que fazer alguma revisão, segundo para você mexer um pouco em alguma coisa ou não. Tá? Então isso é muito forte. Tem um comentário aqui do Luiz: há um grande poder em conseguir nomear o que se sente. Sim, é força, te dá uma grande força. Quando você tem uma impressão geral, uma coisa assim, mas não tem um suporte linguístico, tá? Você se sente naturalmente com medo. Naturalmente há um medo, há um chão sem fundo, sabe? Uma coisa assim onde eu piso, tal. Há um certo assombro. E na hora que a experiência de conseguir nomear se revela, a gente ganha uma estabilidade, tá? É como, eu agora me conheço, tá? E existe um conhecer discursivo relativo a esse conhecer da intuição e que vai nos dar muito mais clareza, vai sair do difuso aí para essa clareza. Então, qualquer atitude geral de um livro de sentimento, a primeira atitude que você tem que ter é de entrega. Entregue-se para aquela experiência. Ponha-se naquela experiência. Não é a hora de entender precipuamente, não é a hora de julgar precipuamente. Você pode, inclusive, ter um devaneio diante de uma leitura
de imaginação, a leitura de sentimento. E faz parte, o devaneio é a entrega à experiência. É óbvio que a posteriori você vai fazer uma reflexão. É óbvio que você tem que refletir a experiência depois dela. Mas na hora de viver, a atitude é o máximo de inocência possível. O julgamento já é uma fase posterior à experiência, e, portanto, o julgamento não é inocente. Exato. Mas se você conseguir ter a vivência, tá? Vivência é aquele encontro único, irreproduzível. Inclusive, quando você ler a mesma obra de sentimento, em momentos diferentes da vida, a obra é outra. Porque a vivência é outra. Precisamente a obra não, mas a vivência é outra. A experiência é outra. Igual viajar ao mesmo lugar com dispensa de tempo. Reproduzir experiências, etc. Faz parte da grandeza do espírito a inocência. Uma das maiores dificuldades que a gente tem é a inocência. Inocente é aquele que se entrega para a experiência. Vim viver isto que está aqui. Tá? Claro, depois disso você vai refletir, você vai cotejar. E nesse sentido é que a inteligência é a elaboração do sentimento. Porque você só floresce a possibilidade de inteligência em cima de um chão grande de experiência. A experiência, não o conhecimento enciclopédico e tal, mas a fina inteligência, o espírito propriamente dialético, que dizia Platão, é a sabedoria, como dizia Aristóteles, ou a prudência, mais precisamente, tá? É do veterano. Do veterano que teve muita experiência. A pessoa com pouca experiência não tem nem material, tá? Tem nem material para elaborar. Portanto, a inteligência não tem. É a coisa que você fazer bolo sem farinha, gente. Você tá entendendo? Como é que vai subir o bolo se a farinha é pouca? Não dá, você tem que ter uma condição material. A inteligência tem que ser uma ascensão sobre essa dimensão material que foi vivida, que foi sentida. O sentimento é a experiência material mais visceral de que a gente vai poder ter. Um comentário: isso conversa com a orientação sede com as crianças? Sim, conversa. A criança ainda tem inocência. Enquanto ela ainda tem inocência, ela está instalada na realidade. Tá? Ela está lá, vivendo. Quanto mais perdurar a inocência, mais instalação no real ela tem. E mais material, experiência propriamente vivida, visceralmente absorvida. A experiência é recebida, gente, a posteriori pela inteligência, mas tem uma estrutura de afetos, tem uma estrutura de senciência corporal, orgânica, de uma grande intuição. Tá? E a perda da inocência, tá? Inibe, é como se fecha o poro de instalação direta com a realidade, porque entra o interesse. A criança vai descobrindo a capacidade de mentir, a capacidade de manipular. Num primeiro momento dá até aquele risinho. Eu posso criar um mundo, eu posso inventar. Eu posso inventar afeto que não existe. É mentir. Tá? E aí você vai se desinstalando da realidade. Você vai se desinstalando da realidade. E quanto mais desinstalado você tá, menos farinha você tem pro teu bolo intelectual. Por quê? Porque a farinha é ruim, né, gente? Você tá entendendo? Então, assim, viver efetivamente. Tem pessoas que não vivem, gente. Tem pessoas que estão dessensibilizadas. Boa parte do analfabetismo funcional está aí. O grau mais baixo do analfabeto funcional, ele é dessensibilizado, ele é idiota. Idiota vem de idios, fechado em si. Ele não consegue ter experiências externas. Ele tem dificuldade de perceber. Você tem que falar 3, 4 vezes com ele. Ele toma a métrica dele, os medos, a sensação
imediata, não é nem o sentimento, a sensação imediata, como a métrica do mundo. E ele não percebe. E nesse ponto, a experiência do romance dá modelos existenciais. Você não vai ler essas obras para saber, mas você vai ver essas obras para uma atenção de possibilidades de vida. Não sei coisas, mas eu questiono as possibilidades existenciais. É possível ser assim. Existem modelos de experiência, sabe? Tá? Estão fazendo isso o dia inteiro. A família está o dia inteiro falando do primo, do tio, do irmão, do vizinho, do não sei o quê. E quando você coloca isso dentro de uma escala, não meramente da circunstância, mas dentro de uma escala eterna, da dramaticidade eterna, dos dilemas eternos, da condição própria, ontológica, que você vai ler. Você pode ler a literatura do teatro grego, e você vai ver esses dilemas, são dilemas: o que eu faço com a minha vida? O que eu não vou fazer com a minha vida? Mas eu passo a perceber o problema no seu devida forma, de tal maneira que eu inclusive passo a perceber a minha experiência, passo a perceber a minha própria senciência, aí entrou a inteligência. Tá? Então, assim, não é sem razão que muitos autores, Olavo, mas não apenas, é muita gente, tá? Northrop Frye, para dizer um cara pesado aí, falam com toda a razão. Se a literatura, ou seja, não tiver desenvolvida, ou seja, o imaginário, a gramaticalização, o trivium, enquanto não gramaticalizar, antes de ser gramaticalizado, até pela linguagem, pela letra própria medida, pela alfabetização, o menino no trivium já sabia os hinos, os mitos, os cânticos, tá? E ele já tinha um aporte de experiências emprestadas. Se ele não viveu, ele já tinha um aporte significativo. E aí ele iria, depois disso, tá, fazer propriamente a educação intelectual. Aristóteles tem uma passagem que fala que a precocidade do intelecto, antes da pessoa ter experiências de dilemas morais, cria covardes. Porque justamente a pessoa vai ter um aparato intelectual que ela consegue argumentar, e ela vai usar essa argumentação mais como um subterfúgio dos seus deveres do que como um meio de consecução, por uma baixa experiência em meios de viver a vida. Tá? Ou seja, insensibilidade. Insensibilidade. Isso mesmo que a gente está falando. Tá? Então tem que ler, gente, livros de sentimento, sim. Aí tem diferenças próprias, oportunamente eu vou enfrentar. A gente usou aqui um gênero, e falamos, obviamente, do seu representante maior, que é o romance. Mas é diferente de ler um romance do que ler uma poesia. É diferente de ler uma poesia do que ler uma peça de teatro. É diferente de ler um conto do que ler uma crônica. Mas aí são níveis mais sutis, tá? Que ao seu tempo a gente vai chegar, tá? E, enfim, agora guardem isso aqui é uma coisa que a gente vai voltar. É a partir da articulação direta da sensibilidade que vem um aspecto central de atitude nossa: idealismo, realismo e pessimismo. Nós não passamos indiferentes a uma postura nesse sentido, tá? Luiz vira instrumento de defesa, sim, é o que veio, a gente vê isso claramente. A razão desprovida de um aparato, ela é defesa, só defesa rasa. O analfabeto funcional é um ser defensivo, acuado. Ele está se defendendo. Ele vira a mazoca como um instrumento de defesa do vazio dele. Defesa dele mesmo, contra si. É uma coisa terrível isso mesmo. Carolina, gosto de todos os estilos. Perfeito. Nós temos que uma formação reta, ela tem consciência da existência dos estilos. Ela tem consciência de si. Uma pessoa educada, ela tem um pouco de autoconhecimento, ela tem uma consciência de si, e ela pode fazer uma navegação em diversos estilos literários, em momentos diferentes, porque ela está fazendo uma navegação em si. Exato.
É importante o cultivo de tudo. Essa ideia, não, eu nunca vou ler poesia. Poesia é coisa de um estúpido. É um estúpido quem diz. Agora, quem fala, eu sou os poetas, às vezes tem um negócio de arrogante também. O poeta acha que ele é um ser maior, porque ele é poeta. Então, tudo bem. Tem que ler tratado científico também, meu caro. Tem que ler poesia, tem que ler tratado científico, tem que ler teatro, tem que ler romance. Para uma formação plena. Por quê? Porque nós vamos ter todas essas dimensões da vida. Você está entendendo? Então, é importante ler coisa de humor. Sabe? Então, você tem que... Um sortimento... Tendo uma coisa, o que a gente come e o que a gente lê tem a mesma estrutura. Tem que comer proteína, carboidrato, vitamininha, não sei o que, tem que ter dosagem, etc. Literatura é a mesma coisa, gente. Literatura é uma alimentação da nossa vitalidade. Então, assim, se você quiser alguém que só come um carboidrato, você já vê um corpo como vai ser. Se você quiser um cara que só lê um gênero, é outro. E os anêmicos. Os anêmicos também. Tem um cara que só come a sobrevivência ali do giro. E aí tem quem não lê nada, só lê instrução. O anêmico, para o corpo, é analfabeto funcional. Anêmico para a inteligência. Ele sobrevive. É um esquema de sobrevivência. Tudo isso aqui é nutrição. E é interessantíssimo, porque essa questão da percepção, do entendimento de tudo, inclusive da própria inteligência, a partir da vitalidade do organismo, já estava em Aristóteles também. E particular atenção ao elemento da nutrição. Muita atenção ao elemento da nutrição. A nutrição em Aristóteles é muito destacada na questão da compreensão, obviamente, do organismo vivo, biológico, na inteligência, no afeto e no poder. No jeito de gerir o poder. Tá? Bom, meus caros, então... Deixa aqui aberto se alguém tem algum comentário. E vamos ler livros de sentimentos, gente, no bom sentido. Saber ter atitude, te entrega. Faça a propósito, viva aquela experiência. Se permita até o devaneio. Isso vai te deixar mais inocente um pouquinho. Por mais que depois que perdeu a inocência, ela não volta mais, gente. Ela não volta. Mas, faz uma concessãozinha ou outra com algum esforço. Tá, né? Então, muito obrigado e até mais.